Muitíssimo boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um estudo de o que é o Espiritismo, essa tão importante obra de Allan Kardec. E esse é o nosso quarto programa, então agradecemos aí a presença de todos aqueles que vêm acompanhando esses nossos estudos, e também aqueles que estão se juntando a nós nessa empreitada, nesse esforço de levar a doutrina espírita a todos, né, e a todo o mundo, né, por que não? Bem, agradecendo então aí a oportunidade que nos é concedida aí pelo canal Amigos de Nosso Lar, para trazermos aqui a nossa breve contribuição, a nossa humilde contribuição para a causa do Espiritismo. Bem, então vamos lá, vamos ver aqui se o som está ok, porque às vezes temos enfrentado alguns probleminhas de som, né? Mas daqui a pouco a gente olha aqui. Bem, então vamos lá. Vamos então dar prosseguimento ao nosso estudo, de onde nós paramos na reunião passada. Hoje, que é dia 20 de abril de 2023, estamos aí em véspera de um feriado, né? Então vamos lá. Bem, então paramos justamente nesse ponto aqui, onde... Bem, então paramos justamente... Bem, já vendo aqui que o som está ok, ótimo. Então vamos lá. Bem, paramos aqui nessa frase onde Kardec nos diz o seguinte: não tendo ideia da mecânica, podereis apreciar as qualidades ou os defeitos de determinada máquina? Então Kardec está dando continuidade à noção, à ideia que ele tinha, e que nos parece muito justa, muito racional, de que realmente se afigura algo muito complicado, como se diz, de analisarmos alguma coisa sem termos o conhecimento necessário para tal. Então, é importante aí que nós sempre façamos o esforço para adquirir cada vez mais conhecimento, para podermos apreciar as coisas pelo valor que ela especificamente tem, que ela realmente tem, né? Porque senão a gente fica, por vezes, valorizando algo que, na verdade, não tem qualquer valor intrínseco ou mesmo extrínseco, e também por ignorância, por falta de conhecimento, desvalorizamos aquilo que, por vezes, tem um grande valor, né? Assim como ele aí compara, né? Que uma pessoa não tendo ideia da mecânica não teria como apreciar as qualidades ou os defeitos de determinada máquina. E ele mesmo responde: não. Pois bem, o vosso juízo acerca do espiritismo, e aí ele está tendo uma conversa com um crítico, que, aliás, não conheceis, não pode ter mais valor que o que, nas condições acima, emitisseis sobre a aludida máquina. Então, ele está chamando a atenção do crítico, obviamente de uma maneira muito educada, fazendo com que ele reflita, fazendo com que ele pense, que esse crítico não conhece suficientemente o espiritismo para dele ter alguma ideia mais justa, né? Então, ele, de qualquer forma, está, de certa forma, convidando, né, esse crítico a estudar melhor o espiritismo para que dele tenha melhor juízo. A cada passo sereis apanhado em flagrante delito de ignorância, porque aqueles que têm estudado a matéria verão logo que a desconheceis. E é realmente isso, né, pessoal, que acontece. Quando alguém nos vem falar do espiritismo, e de uma maneira principalmente negativa, ou até mesmo elogiosa, nós geralmente temos como apreender se a pessoa conhece bem o espiritismo ou não. Porque o fato também de elogiar não quer dizer muita coisa, porque, na verdade, a pessoa pode estar tendo do espiritismo uma falsa ideia.
Ele confunde o espiritismo com alguma outra doutrina, com alguma religião, com alguma prática que para ele é boa, mas que ele confunde com o espiritismo, né? Então, aquele que conhece bem o espiritismo sabe exatamente quando alguém tem um conhecimento mais aprofundado ou não do mesmo, né? Isso acontece em qualquer matéria. Quando você conhece bem uma matéria, um assunto, quando você vê alguém falando sobre aquele assunto, você sabe muito bem o grau de profundidade que a pessoa efetivamente tem acerca daquele assunto, né? A profundidade do conhecimento dela acerca daquele assunto. Realmente não é difícil, né, de avaliarmos. Então, ele diz lá, a cada passo sereis apanhado em flagrante delito de ignorância, porque aqueles que têm estudado a matéria verão logo que a desconheceis, donde concluirão que não sois um homem sério ou que agis de má fé. Então, aquele que fala de um assunto, de uma matéria, sem conhecimento de causa, acaba perdendo a credibilidade. A pessoa que está ali vendo, né, aquele comentário, aquela análise sobre aquele assunto, sendo feito de maneira errônea, né, pouco profunda, ele vai, né, possivelmente vai entender que aquela pessoa não é séria, né, que ela está, inclusive, sendo leviana ao tratar de um assunto que ela não domina. Né? Ou, pior ainda, que ela age de má fé, que ela está sendo desonesta, que ela está mentindo. Então, é mais ou menos quando a gente vê por aí, né, infelizmente, quer dizer, felizmente, nós temos hoje em dia a internet. Só que muitas vezes as pessoas fazem mau uso dela. A internet deu voz a todos, só que nem todos sabem explorar, né, esse instrumento de uma maneira adequada, porque hoje em dia ficou muito fácil você simplesmente, enfim, compra um microfone, né, abre um canal que vai levar ali uns 10 minutos para preencher aquilo tudo, pronto, você já está com um perfil, né, no YouTube que vai te dar a oportunidade de levar um conteúdo seu para o mundo inteiro. Isso é o mais fácil da história. O mais difícil é você realmente ter a competência mínima para poder realmente representar, no nosso caso específico, né, a grandiosidade e a grandeza do espiritismo. Quer dizer, o que a gente vê aí? Muita gente falando de espiritismo sem, né, ter o devido conhecimento para tal. E aí confundem aquilo que nós estávamos desenvolvendo no nosso estudo passado, né? Que muita gente acaba não tendo esse conhecimento aprofundado do espiritismo e confunde o espiritismo com uma série de fantasias, com uma série de ideias que o espiritismo simplesmente não abraça. Acontece. E o que acontece? Acontece que muita gente não age de maneira séria, quer dizer, age de maneira irresponsável, porque, na verdade, por vezes, está querendo adquirir uma certa respeitabilidade no meio que ainda não tem capacidade para adquirir, né, pela falta de conhecimento, né? Às vezes quer adquirir alguma vantagem financeira, porque o YouTube, no caso aqui nessa nossa plataforma, ela paga, né? Mas a pessoa, obviamente, tem que ter um grande número aí de visualizações, né? Mas muitas dessas pessoas pouco responsáveis, digamos assim, têm atraído um sem número de pessoas, porque, por vezes, exploram temas sensacionalistas.
Isso tudo envolvendo o espiritismo. Então, vai atrair pessoas também igualmente ignorantes e igualmente irresponsáveis. E isso quando não estão agindo de má fé. Há pessoas, infelizmente, que a gente percebe que quer explorar esse filão, explorar o espiritismo como um filão para alcançar outros objetivos, né? Então, Kardec aí está chamando a atenção desse crítico aí. É uma situação um pouco diferente, mas a gente também pode puxar para pessoas que, afinal de contas, por vezes se passam de divulgadores da doutrina sem que, na verdade, o sejam, né? Kardec prossegue, então, expondo-vos, portanto, a receber, quer num, quer noutro caso, desmentido pouco lisonjeiro o vosso amor próprio. Então, Kardec diz que é natural que alguém que age assim venha a ser desmentido. E aquilo, para a pessoa, não vai ser nada agradável. Mas quem é que buscou isso? Foi a própria pessoa. Então, ela nada tem a reclamar, né? E é o que eu sempre digo, né, pessoal? Quem nos acompanha o nosso trabalho, mais especificamente há mais tempo, né? Lá no Arthur Azevedo Difusão Espírita, e nós aqui estamos há pouco tempo neste canal, dando a nossa contribuição, nós sempre lembramos, né, que da mesma maneira, né, que as pessoas têm o direito de defender determinadas causas, por vezes até de maneira irresponsável, porque são fantasias, são coisas sem menor lastro na razão, na lógica, sem menor lastro no espiritismo, nós também temos o mesmo direito de defender as nossas ideias que vão, né, caminhar de maneira contrária a essas ideias, né? Então, Kardec era uma pessoa que se utilizava também desse direito. Na medida em que atacavam o espiritismo, eles se davam o direito de defendê-lo. Não há mal nenhum nisso, não é falta de caridade. Sabem o que é falta de caridade, na realidade? É você agir dessa maneira. Se utilizar do espiritismo dessa maneira irresponsável, leviana, né? Misturando o espiritismo com ideias, como eu já disse, completamente fantasiosas, místicas, sem lastro na razão, na lógica, no bom senso, nas descobertas científicas, né? Explorando apenas os temas sensacionalistas para adquirir certa audiência, né? Porque nós sabemos que essas coisas atraem muita gente, né? Então, certos temas atraem a curiosidade de muita gente. Gente que é curiosa apenas, elas não querem se aprofundar em nada. Elas só querem viver, né? De ver uma coisinha aqui, ver uma outra coisinha ali, mas não se aprofunda, não estuda. Sequer faz um estudo analítico, crítico acerca do que está vendo. Aceita tudo. E ainda se dizem assim pessoas mente aberta, né? Ah, não, eu sou mente aberta. Eu aceito tudo, eu consumo tudo, acredito em tudo e acho que isso é ser mente aberta. Né? Enquanto na realidade, ao ar livre, por exemplo, que venda frutas, não vai colocando todas as frutas na sacolinha de plástico. A não ser que queira ter um grande prejuízo. Porque dentre aquele tanto de maçãs que você vai encontrar numa banca,
possivelmente algumas estarão estragadas. Algumas terão caído no chão, né? Outras têm que ter esse senso de avaliar o que é bom e o que não é tão bom, né? E isso, em termos de religião, em termos de crença, é muito importante. A gente não pode, não tem como acreditar em tudo. Mesmo porque, se eu acredito numa coisa aqui, acredito numa outra coisa acolá, essas duas coisas podem estar em choque, podem estar em oposição. E aí, como é que eu faço? Né? Então, com o Espiritismo, se faz necessário ter essa coerência. Né? Eu vou ter que fazer escolhas. E o Espiritismo não é impositivo, ele não nos obriga a ser espíritas. Ele não nos ameaça com nada se você não for espírita. Mas, sendo espírita, é de bom alvitre que nós tenhamos coerência, que nós abracemos aquilo que o Espiritismo ensina. Se aquilo não nos satisfaz, se nós não concordamos com aquilo, tudo bem. Nós podemos, né, escolher alguma outra coisa. Né? Aí nos afastamos do Espiritismo. Mas estar no Espiritismo e no movimento espírita e defender coisas que a doutrina não ensina, não apoia, não dá apoio, não dá suporte, é uma grande incoerência, né, pessoal? Bem, vamos ver então agora aqui o que disse o crítico. É precisamente para evitar esse perigo que vim pedir-vos permissão para assistir a algumas experiências. Então, o crítico aceita as ponderações, pelo menos parcialmente, de Allan Kardec e acha que assistindo algumas experiências ele vai ter essa melhor ideia do que seja o espiritismo. Vamos ver o que Allan Kardec responde para ele. E julgais que isto vos baste para poder, professo, falar de espiritismo? Muita gente acha isso, né, pessoal? Que frequentando uma ou outra reunião, que presenciando algum fenômeno, pronto, ela já entendeu tudo da doutrina. Essa é uma grande ilusão, essa é uma outra grande ilusão. Né? O Espiritismo nos oferece uma gama enorme de informações. Afinal de contas, é uma ciência. Não é uma ciência das coisas materiais, mas é a ciência das coisas do espírito. E nem por isso deixa de ser tão profunda quanto outros conhecimentos. Por vezes se passa a vida inteira estudando o espiritismo e não se sabe tudo dele. Possivelmente isso não vai acontecer em uma única existência. Então, muito menos vai acontecer se nós formos, por exemplo, uma vez ao centro espírita, ouvimos uma palestra que hoje é reduzida a meia hora e pronto. Eu já conheço tudo do espiritismo, não pego num livro durante a semana, né? E só vou lá no centro espírita uma vez por semana. Né? Quer dizer, possivelmente alguém que faça isso não vai ter do espiritismo um grande conhecimento, uma grande profundidade, né? Sobre o espiritismo. Né? Vai ter sobre o espiritismo uma noção superficial, mas não profunda. E o ideal, né, pessoal, é que nós tenhamos um conhecimento profundo daquilo que nós estamos abraçando. Né? Ninguém, por exemplo, vai querer exercer uma profissão, seja ela qual for, sem um conhecimento mais profundo sobre ela. Imagine um eletricista que entende pouco de eletricidade. O que pode acontecer com ele? Numa hora ele pode levar um grande choque, né? Um choque elétrico. Não é mesmo? Porque ele, como não tem um conhecimento suficiente, pode, uma hora aí, colocar o positivo com positivo, negativo com negativo, quando ele vê, né?
está lá levando um choque ou provocando alguma explosão, algum problema aí, né? Ou então vai lidar com a eletricidade sem o equipamento necessário, né? Leva um choque, né? Junta lá o positivo com o positivo, vai ocasionar uma falha ali, um apagão, né? Então, Kardec chama a atenção desse crítico que ele certamente não vai ter esse problema de desconhecimento resolvido assistindo a algumas experiências. E prossegue dizendo: como podereis compreender essas experiências e ainda mais julgá-las quando não estudaste os princípios em que elas se baseiam? Então está havendo aí uma inversão. Esse crítico quer conhecer o espiritismo pela prática, pulando a teoria. E esse é um grande outro erro que muitos incorrem. Já querem partir para a prática sem conhecerem a teoria, invertendo aí a ordem correta das coisas. A prática é importante? Mas ir para a prática sem conhecer a teoria realmente se constitui um grande erro. Né? Como exemplo que nós demos aí do eletricista. Imagine, né? Indo para a prática, conhecendo pouco sobre a eletricidade. Prossegue Kardec: como apreciarias o resultado, satisfatório ou não? Aí ele faz também uma comparação, né? De ensaios metalúrgicos, por exemplo, não conhecendo a fundo a metalurgia. Permiti-me dizer-vos, Senhor, que vosso projeto é absolutamente a mesma coisa que, não tendo estudado a matemática, nem a astronomia, vos apresentasseis a um dos membros do observatório, dizendo-lhe: Senhor, quero escrever um livro sobre astronomia e provar que o vosso sistema é falso. Mas como desconheço os menores rudimentos dessa ciência, deixai que por uma ou duas vezes me sirva de vossa luneta, o que será suficiente para ficar sabendo tanto quanto vós. Excelente esse exemplo que Kardec deu. Né? Numa situação hipotética, alguém que quer escrever um livro sobre astronomia, provar que alguma teoria astronômica é falsa, sem conhecer os menores rudimentos dessa ciência. Seria completamente ridículo. Né? E aí, para, de certa forma, tentar se nivelar esse conhecimento da astronomia, a pessoa pede ali para utilizar uma ou duas vezes de um telescópio, de uma luneta. É somente por extensão, prossegue Kardec, que a palavra criticar se tornou sinônima de censurar. Em sua acepção própria e segundo a etimologia, ela significa julgar, apreciar. A crítica pode, pois, ser aprobativa ou desaprobativa. Veja que Kardec não se coloca contrário ao ato de criticar. Porque criticar, ele diz lá, é o mesmo que julgar, apreciar, não é julgar no sentido de dar uma pena, né? de sentenciar a pessoa a uma pena. Não. É fazer julgamento, uma apreciação. Então, infelizmente, dentro do nosso movimento espírita, essa palavra, esse verbo criticar, né, ele tomou sempre uma acepção errônea, né, como se fosse, né, algo negativo. Criticar é se utilizar da crítica, se utilizar do senso de julgamento das coisas, de apreciação, para ver se aquilo ali é bom ou se é ruim, se é mais ou menos. Né? E ali Kardec diz, a crítica pode, pois, ser aprobativa, quer dizer, né,
de aprovação ou desaprovativa, desaprovação. Fazer a crítica de um livro não é necessariamente condená-lo. Nós, especificamente, assim como tantos outros, né, no movimento espírita, que militam na questão da crítica literária ou da crítica em relação ao que é divulgado dentro do movimento espírita. Nós não estamos condenando ninguém, não temos sequer essa autoridade. Mas devemos todos fazer isso. Né? O crítico, ele ajuda, ele procura colaborar para que as pessoas façam as suas próprias análises. Ele não está condenando por si só. Ele apenas está chamando a atenção. Olha, nesse ponto aqui, eu acho que poderia ser dessa maneira. Naquele ponto lá, a doutrina não ensina exatamente assim. E aí vai, né, procurando melhorar, aperfeiçoar alguma coisa. Né? Inclusive, é importante que todo aquele que faça um determinado trabalho exponha-o a alguém talvez um pouco mais versado sobre aquele assunto, sobre aquele objeto, no caso, se for uma apresentação de né, a fabricação de algum produto, por exemplo, né? Então, enfim, 1001 coisas. Né? Isso denota humildade, né? De você ouvir alguém, talvez um pouco mais experimentado, alguém que se dedicou mais, um pouco mais a uma matéria específica. Não é assim que a gente faz quando a gente precisa consertar alguma coisa dentro de casa? É difícil alguém que sabe consertar tudo, uma máquina de lavar, conserta também o ventilador, conserta também a fechadura. Ele vai chamar alguém com mais experiência. Não quer dizer que a outra pessoa seja melhor do que ela. Simplesmente alguém que tem aquele conhecimento específico que ela não tem. Né? Então, fazer a crítica de um livro não é necessariamente condená-lo. Quem empreende essa tarefa deve fazê-lo sem ideias preconcebidas, realmente. Deve procurar ser justo e não querer impor ideias preconcebidas ou ideias puramente individuais. Porém, se antes de abrir o livro já o condena em pensamento, o exame não pode ser imparcial, claro. Se eu já parto para uma crítica com uma ideia pré-concebida, com a intenção de condenar aquilo que eu estou criticando, aí também não é bom. É o que também acontece com alguns, que a gente tem percebido. Pessoas que bebem de outros pensamentos, outras ideologias, ou algumas ideologias, já tem uma cabeça formada dentro daquela linha de pensamento, e aí acha que tudo tem que se encaixar nessa linha de pensamento. E é o que a gente percebe também, infelizmente, por vezes no movimento espírita. Pessoas trazendo ideias outras para dentro do movimento espírita, achando que o espiritismo tenha que abraçar ou chancelar essas ideias. E, na maioria das vezes, isso não acontece. Aí a pessoa fica tentando forçar, né, aquilo, né, de alguma maneira, sem sucesso, né? Na maioria das vezes, porque boa parte dessas ideias não se coadunarão com o espiritismo. Bem, pessoal, chegamos então ao fim do nosso estudo de hoje. Foi realmente uma satisfação tê-los aqui. Deixa eu já colocar então aqui para deixar de compartilhar com vocês, né? Foi realmente uma alegria estarmos aqui novamente e aguardo vocês na próxima quinta-feira, às 8h40, aqui nesse mesmo canal, amigos, encaminhado, ok? Bem, tivemos aí, eu acho, probleminha na internet. Ok, parece que já voltamos, né? Bem, então agradecemos aí mais uma vez. Então, nos vemos no nosso próximo encontro, próxima quinta-feira, às 8h40, pessoal. Até lá!